de carne cozida serão crua. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois corre para ti, quando desejar a tua alma. Então ele dizia, não, agora as de dar, e serão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desse jovem perante o Senhor, porquanto os homens desprezaram a oferta do Senhor. Vamos mais um pouquinho à frente, no versículo número 22, era porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em anos se agitavam fora da tenda da congregação. E disse-lhe, por que mais tais coisas? Porque ouço de todo este povo vosso malefício. Não, filho meu, porque não é tua fama, é o que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Está bem? Somente até. Graças a Deus. Quero convidar a todos, a paz do nosso Senhor, salve Jesus Cristo, amém. Vamos lá apresentar nossos líderes, para que o Senhor possa abençoar a campanha, a qual o Senhor colocar no coração do nosso presidente. Soberano Deus, Pai de amor e bondade, estamos aqui, Senhor, nesta noite, reunidos na tua presença, Senhor, para, meu Deus, aprender com proclamar a santa e poderosa palavra, Senhor Deus. Continua abençoando o teu povo, Senhor, continua guardando os filhos e filhas do céu nesta noite, Pai, para poder aprender a proclamar a tua santa e poderosa palavra. Senhor, neste momento, Senhor, queremos apresentar a presidenta deste país, queremos apresentar todos os líderes, Senhor, que regem o governo, a prefeitura, os estados, meu Pai. Deus abençoe esses homens, essas mulheres, que o Senhor tem colocado, aleluia, no corpo, Pai, para governar o país, Senhor. Abençoe esses homens, essas mulheres, coloque o temor nos seus corações, coloque o desejo da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Deus santo e poderoso, também queremos apresentar, Pai, nesse momento, o nosso presidente, o Luiz Cardoso, sobre o nosso da saúde, a ele, aos seus familiares, para que possa, Pai, administrar a igreja, administrar os nossos pastores, administrar os ministros, o corpo e a família, com o Senhor tem colocado, e nós chamamos as mãos protedoras para cuidar, Senhor. Deus santo e poderoso, queremos nesse momento também, Senhor, apresentar, Senhor, os missionários, a qual o Senhor tem levantado, aleluia, como forte, Senhor, ao estado, ao campo dos países, para pregar a tua palavra, para pregar o evangelho, Senhor, para ganhar almas para o reino. Oh, Deus santo e poderoso, também queremos apresentar todas as famílias, Senhor, constituídas debaixo das tuas mãos protedoras. Continua a abençoar as famílias da igreja, todas abençoa os filhos da nação, todas abençoa a cidade, todas abençoa, Senhor, os jovens, as crianças, Senhor, Deus santo e poderoso. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, para que todos possam abençoar essa noite, Pai. Abra nosso coração, abra nossa mente, para que possamos entender o teu voto, o teu Senhor tem colocado na vida do nosso pastor, e fizemos a palavra nessa noite, Senhor. Deus, Senhor, poderoso, nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Você não vai falar cedo, meus amados? Nós hoje estamos aqui diante do texto maravilhoso da parte de Deus, a qual o Senhor tem colocado no meu coração, e queremos compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu tenho por certo que Deus, através desta palavra, vai assim nos conscientizar nesta noite
sacerdote por nome Eli, homem com certeza escolhido, chamado por Deus para cuidar da vida espiritual do seu povo. Mas quando nós olhamos aqui no contexto dessa palavra, nós vamos ver que na trajetória da vida de fé desse sacerdote, parece que ele se descuidou. Ele descuidou da sua vida espiritual, e nós vamos ver que o final não foi um final feliz. Foi um final cheio de catástrofe, de destruição, a qual o próprio Deus já havia sentenciado, se não houvesse uma reconciliação da parte dos filhos do sacerdote ali, Ofni e Finéias, a qual estava corrompido diante de Deus, diante dos homens, a qual vinham à porta de Deus, ou seja, vinha à casa de Deus ao templo para oferecer a sacrifício a Deus, mas encontrava uma situação desagradável, aonde aqueles que eram para ser exemplo, aqueles que eram para estar se preocupando com a vida espiritual do povo, nós vimos através através da palavra, que eles estavam fazendo descaso. O pecado desses homens era gravíssimo diante de Deus, a qual eles eram chamados do que, irmãos? Filho de Belial. Olha, que situação difícil encontrava os filhos do sacerdote Eli. E olhando, irmão, para o sacerdote Eli, por que eu falo que houve um descuido na sua vida, ou seja, na sua trajetória de fé? Porque no momento, na sua trajetória de fé, ele deveria se preocupar com aquilo que lhe foi confiado, aquilo a qual Deus colocava sobre a sua responsabilidade, que era o ofício de sacerdote, que era o compromisso que ele tinha para com Deus e para com o seu povo. Mas nós olhamos aqui que parece que na sua trajetória de fé ele começou a fazer vista grossa, começou a ignorar muitas das coisas que talvez para ele, na situação em que estava vivendo, não lhe daria prejuízo, não daria prejuízo para o povo de Deus, mas isso aqui não tem importância, isso aqui não tem nada a ver, e é como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo, Então, quando um perigo, como as abelhas não parece, mas um perigo na vida do cristão é quando ele se acostuma de ser cristão. É quando ele se acostuma. Quando ele se acostuma de ser cristão, parece que ele faz pouco caso das responsabilidades a qual Deus lhe conferiu. E isso nós não estamos dizendo somente ao ministério, mas nós estamos dizendo de uma forma em geral a toda a igreja, a todo o corpo de Cristo, porque a cada um de nós foi confiado o compromisso e a responsabilidade para com Deus. E isso, irmão, é uma obrigação nossa, é um dever nosso.
E Deus quer que nós olhamos para dentro de nós e examinemos a nós mesmos, a nossa vida espiritual. E chegamos a um denominador comum, ou seja, vendo que há em nós uma necessidade permanente de buscar a Deus a cada dia, de ter uma experiência com Deus a cada dia, porque se nós vacilarmos na nossa vida de fé, nós vamos cair. Mas vamos lá, eu quero que os irmãos deixem a tua Bíblia aberta. Vamos ver no capítulo de número 1, do versículo 12 ao versículo de número 15 de 1 Samuel. O Rafinha está hoje aí, né? Vai estar, todos os irmãos aí têm a liberdade de ler a palavra. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele aquele por embriagado. Ele disse-lhe: até quando estarás embriagado? Aparta-te do teu filho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado na minha alma perante o Senhor. Deus abençoe o Danilo complete. Olha aí, agora nós temos a vida de um sacerdote. Um sacerdote, ele está agora sem discernimento espiritual. Ele não consegue discernir ali entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso. Agora nós olhamos para o texto que o presbítero Concrete acabou de ler, nós vamos ver que a vida espiritual desse sacerdote está prejudicada. Está prejudicada. E qual é o motivo? Nós vamos ver aqui alguns motivos que levaram o sacerdote Eli ao fracasso, que levaram o sacerdote, que levou o sacerdote Eli, né, a sofrer as consequências, porque não dizemos assim, da sua desobediência, porque ele não corrigiu os seus filhos quando era para corrigir. Ele viu muitas coisas erradas na vida dos seus filhos, mas não corrigiu da maneira que era para corrigir. E nós vamos ver, em alguns pontos aqui, que muitas das vezes eu e você nós devemos talvez agir da mesma maneira. Talvez não seja, né, com os nossos filhos, com os nossos parentes, mas seja com alguém da nossa família espiritual. Talvez você está vendo alguma coisa errada na vida de algum dos seus irmãos na fé, mas talvez você não repreende. Nós é com o pastor, isso aí é para o corpo de odeio. Quem tem que vencer é o pastor, quem tem que vencer é o evangelista, quem tem que vencer é o presbítero, o diácono, o operador, e assim sucessivamente. É quem tem que ver isso ao ministério. Não, tem muitas das coisas que eu e você nós estamos vendo e nós não podemos nos conformar com isso. Para isso nós vamos dar uma olhada. Então, agora o sacerdote ele está sem visão espiritual, não tem o discernimento das coisas espirituais. Ele vê agora, Ana entra no templo para orar. E ela estava aflita, ela tinha uma causa impossível diante dos homens, e ela começa a derramar o seu coração perante o Senhor. E a Bíblia diz que só a sua boca se movia, só os seus lábios se moviam. E quando ele olha para aquela cena, ele tem ela como embriagada. E ele, por ser um sacerdote, a gente percebe que ele perdeu a visão espiritual. Ele não estava tendo discernimento. Ele começa agora a ver as
Esse é o perigo de nós acostumarmos com a nossa vida de fé. E a recomendação do Espírito Santo de Deus para mim e para você nessa noite é que nós viemos a viver uma vida de novidade de vida, explorarmos as coisas espirituais. É isso que Deus quer por intermédio desta palavra. Talvez na nossa jornada de fé, muitas das coisas devem ver com que eu e você encarar, ou seja, venha encarar como normalidade, quando na realidade isso é uma infração, porque não dizer gravíssima diante do Senhor. E talvez nós estamos a interpretar de maneira que isso é comum. É modernidade. As coisas mudaram. Ei, pastor, o senhor está ficando, o senhor está muito quadrado. As coisas hoje já vem com um outro rumo, uma outra direção. Mas não é dessa maneira, não é desse jeito. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda. Ela continua sendo para mim e para você a nossa bússola que nos direciona, que vai nos levar ao céu. Então tem muitas coisas que... Então, meu bem, aqui nós temos que ir ali, agora ele pega o tempo, a volta de investimento. É tanto para nós verem a situação deste homem, quando Deus começa a falar com o menino Samuel, a primeira vez Samuel corre para ele e fala: fala, meu Senhor. Ele não entende. Ele não vai voltar a dormir, eu não te chamei. A segunda vez, Deus chama Samuel e Samuel corre para ele e ele fala novamente: eu não te chamei, volta, pega-se de novo. Pela terceira vez, Deus chama Samuel e ele ainda não tinha tido discernimento de que era Deus quem estava chamando a menino para revelar algo para o menino. E assim, talvez esteja eu e esteja você, com falta de discernimento espiritual. Mas hoje, o Senhor está nos chamando para vivermos uma novidade de vida, para nos aproximarmos dele. É isso que Deus quer de mim e de você. Mas vamos seguir em diante. E aqui nós vamos ver que no capítulo 2 e o versículo número 12. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Elial, não conheciam ao Senhor. Deus agradeceu. Olha, era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Irmãos, se eles estavam ali no templo, servindo a Deus, né? E olha a situação em que eles se encontraram. Não tinha condições alguma deles estar exercendo aquele ofício de muita responsabilidade, que era ali cuidar da vida espiritual de todo o povo, mas vivendo a situação em que eles estavam vivendo. Todo mundo estava presenciando. Chegavam lá, não é desse jeito. Ou você dá, ou eu vou pegar a força. É na marra. Então, veja bem, assim muitas das vezes está a nossas vidas. Talvez nós não estamos levando a sério aquilo a qual Deus confiou a mim e a você. Talvez nós estejamos desprezando as coisas em que Deus colocara na nossa mão. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Todos nós cristãos, nós temos compromisso e responsabilidade
Senhor. E nós temos que levar isso a sério. Temos que levar isso a sério. Você, porque quando fala de compromisso e responsabilidade, parece que dá a entender que é só o ministério que tem compromisso. Parece que só foi aquele que foi chamado para o ministério que tem compromisso e responsabilidade. Tem pessoas que não, eu sou pastor mesmo, sou obreiro mesmo, só é pastor, eu sou obreiro. Não, só que é para a igreja. É para a igreja. Deus está nos conscientizando, aleluia, como que nós estamos encarando as coisas espirituais. Será que é com descaso? Porque aqui, na vida de Ofni e Finéias, eles estavam encarando as coisas com descaso, com desprezo, as coisas espirituais. E se nós estivermos agindo assim, nós estamos infringindo o mandamento de Deus. E isso é pecado gravíssimo diante de Deus. E tem uma coisa: Deus irá julgar. Pode passar o tempo, porque Deus é um Deus de infinita misericórdia. Deus é um Deus de mais uma oportunidade. Mesmo o Finéias ali vivendo uma situação como essa, mas Deus estava dando mais uma oportunidade para a reconciliação. Para a reconciliação. Mas eles não estavam fazendo caso daquilo. Pelo contrário, estavam desprezando, aleluia, aquilo, ou seja, procurando o que é sagrado. Hoje vai ser difícil calcular Deus, mas é a palavra do Senhor. É Deus falando conosco. É Deus olhando dentro do nosso coração e vendo, aleluia, tudo que está, eu e você perante Ele. Qual tem sido, aleluia, a nossa atitude na nossa jornada de fé, no nosso dia a dia. Deus conhece. É igual muitas pessoas falam. E é uma coisa realidade. Ser crente aqui dentro da igreja é fácil, irmão. Ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Mas aí fora, qual tem sido a minha atitude e a tua atitude? Porque os filhos de Eli foi considerado filho de Belial, porque desprezaram, fizeram pouco caso, aleluia, das coisas sagradas. Estavam se constituindo. As pessoas traziam as suas ofertas para ofertar no templo, e eles não se importavam com aquilo. Eles pegavam os melhores, enviavam os cabos no caldeirão, na marmita, se contando aí, nos caldeirões, na marmita, tiravam os melhores pedaços de carne. Isso é uma coisa séria. E Deus está falando conosco. Deus está falando conosco, começando aqui em cima desse altar e se estendendo por toda a nave da igreja. Deus é fiel. Lá no de cada subiando lá. É coisa séria. E vai chegando uma hora na nossa jornada de fé, se nós não abrirmos os olhos, sabe o que vai acontecer? A nossa mente vai ficar cauterizada. E a mente cauterizada, ela já não acusa mais. Porque enquanto o homem, irmão, ele tem o temor de Deus na vida, o Espírito
Suriana. Glória a Deus. Irmão, Deus é lindo, viu? Deus é maravilhoso. Deus conhece tudo. Entre as quatro paredes, debaixo do teto, nos escurinhos, nas boias, nas caladas da madrugada. Deus é tudo. Ah, show de Suriana. Deus é tudo. Ele sabe das coisas. E Deus não é um tiro, não. Deus é um tiro certeiro. Aleluia. Mas vamos lá. Então, a situação da vida dele e dos seus filhos não era nada boa. Era desagradável diante de Deus. E Deus, quando nós falamos que é um Deus de riquíssima misericórdia, Ele deu muitas oportunidades para a reconciliação. A reconciliação faz o homem tornar-se amigo de Deus. Aquilo que está separado volta novamente, aleluia, se unir. E é o que Deus está fazendo hoje por intermédio dessa palavra. Por intermédio dessa palavra. Como está a tua vida? Como que você está se comportando como cristão? Qual é o teu comportamento de cristão, aleluia, perante Deus e perante os homens? O que os homens dizem de você? Porque aqui estava havendo uma reclamação dos homens de Deus quando os filhos de Eli. Deus? Os dois. Primeiro Deus falou: ó, se consegue, dá, repreende seus filhos aí. Dá uma surra neles, ó, manda eles se entrar no oeste, manda eles ser crente, manda eles ter vergonha na cara, ser homem. Agora, os homens de Israel, ou seja, o povo de Israel, estava reclamando, aleluia, do tipo de sacerdote que estava no comando. E eu quero dizer, trazendo para o lado do ministério, tem muitos sacerdotes aí que está quebrado, está arruinado, em cima do altar, mas está arruinado, está com a vida de ponta cabeça. Aleluia. E empurrando ela abaixo do povo, que não tem importância disso, não tem importância daquilo. Mas ainda há aqueles que ainda falam a verdade, que não se escusam de falar a verdade. E aqui vamos lá. A situação não era nada boa. Capítulo 3, versículo 13. Porque já eu fiz saber Olha aí. que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Eita. Mas ele conhecia? Você viu aí? Pastor Davi, não? Ele conhecia, ele sabia a situação em que seus filhos encontraram. E o que ele fez aqui? Aqui foi como se ele passasse as mãos sobre a cabeça dos seus filhos, aceitasse aquela situação. E é isso que eu e você não podemos aceitar, irmão. Não conformeis com este mundo, mas renovai-vos no vosso entendimento. Nós não podemos se conformar com as coisas indo de mal a pior e nós vemos essa situação e não podemos fazer nada. Aqui o que eu vejo na vida de Eli foi a volta do exercício de exercitar a autoridade. Primeiro, para que nós possamos corrigir, ou seja, exortar
que falam assim: ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu posso. Aí seria isso, não seria? Ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não tem. Isso aí não vai surtir efeito, irmão. Não vai surtir efeito. Mas quando eu e você somos pessoas de responsabilidade, de compromisso com Deus e a sua palavra, aleluia, quando nós exortamos, a palavra surte efeito e a pessoa é salva. A pessoa é salva. A pessoa consegue ouvir e dar credibilidade à palavra de Deus. Porque, com certeza, se você estiver dentro do propósito e do plano de Deus, Deus vai te usar para exortar, aleluia, e vai ter eficácia a sua palavra. Mas aqui, a situação é diferente. Ele estava vendo a situação dos seus filhos, mas estava passando a mão. Meu amado irmão, nós não podemos de maneira alguma passar a mão, mas nós temos que exortar com autoridade que Deus nos deu, para que assim essas palavras possam salvar a vida. Capítulo 3, versículo 2. Olha só a situação que se encontrava a vida desse homem. Dá uma olhada. Capítulo 3, versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Deus te abençoe. Irmãos, aqui nós vamos ver, literalmente, fisicamente, pela sua idade, os seus olhos, ele já não estava mais enxergando. Mas trazendo para a nossa vida espiritual. Talvez muitos de nós estejamos cegos espiritualmente. Não conseguimos mais ver as coisas de Deus, o mistério de Deus, que Deus quer revelar a mim e a você. E é por isso que talvez, na nossa jornada de fé, nós estamos regredindo a cada dia. Porque não estamos tendo uma visão ampliada das coisas que Deus tem para mim e para você. Mas hoje eu creio que Deus tem o poder de abrir nossos olhos espirituais e começar a mostrar coisas novas para a nossa vida, para que eu e você possamos a cada dia progredir na nossa vida espiritual. E que o nosso final seja um final feliz, um final aonde eu e você podemos nos alegrar no Senhor, por saber, aleluia, que combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé em Cristo. Mas aqui, o sacerdote Eli, o seu final foi um final terrível, terrível. A glória de Deus que estava no meio do povo, a arca da aliança que representava a presença de Deus no meio do povo, ele presenciou a arca sendo tomada do meio do povo, e a situação foi arruinando, foi piorando a cada dia, a cada momento. Ele presenciou coisas a qual não era estranha para ele, porque Deus já havia profetizado. E preste atenção, o quanto que Deus tem falado comigo e com você, pedindo para que nós abrimos os nossos olhos, que nós nos dediquemos na nossa vida espiritual. E muitas vezes nós estamos fazendo vista grossa, mas hoje Deus nos pegou pela sua palavra. Vamos lá. Agora, capítulo 3, no versículo 16 e 17. Olha que situação, irmão. Olha que situação que está o homem agora. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele disse: eis-me aqui.
façam tanto se me cumprires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Meu Deus do céu. Mas quem estava falando? Samuel ou Eli? Sabe que era Eli? E ele está pedindo para que Samuel fale o que Deus falou para ele. Um menino, uma criança, irmão. Uma criança. Você imagina só, um sacerdote sem revelação. Que desastre que não é. Um sacerdote sem revelação. Deus precisou falar com uma criança. Deus se revelou a uma criança porque a situação de Eli estava abalada. A sua vida, o seu ministério, a sua vida espiritual estava um caos. Deus já não se revelava mais a Eli. Agora segura um pouco aí. Deus vai se revelando a ti no seu cotidiano. Você tem ouvido a voz de Deus de forma em que você pode entender que Deus está contigo, que Deus aleluia, se revela a você aí. E se isso estiver acontecendo, glorifique o nome do Senhor, exalta Deus, porque isso é sinal de que você está vivo espiritualmente. Mas se isso não estiver acontecendo, é o momento de você cair aos pés do Senhor e pedir pela misericórdia de Deus e se reconciliar com Deus. Volte ao primeiro amor. Aleluia. Lembra que falava no início, na introdução da mensagem, que no início da nossa fé, nós parece que estamos, aleluia, numa comunhão tremenda com Deus, mas também na nossa carreira de fé, nós vamos ser disciplinos, acostumando de ser crente. E agora nós começamos a ver que realmente nós se afastamos de Deus. Você imagina só aqui, o sacerdote pedindo a uma criança: o que Deus falou contigo, menino? Fala para mim aqui. Fala para mim o que Deus falou com você. Olha que situação, a que ponto chegou. Mas hoje Deus está te falando: coloca a tua boca no pó. Quem sabe ainda nós esperamos. Aleluia. E lá em Jó ele diz que há esperança ainda que a árvore ela for cortada. Ela pode brotar. Ela pode crescer novamente. E ela pode dar fruto. Mas isso vai depender muito de mim e de você. Vamos lá. Então a situação da vida de Eli não era nada boa. Deus estava aqui agora precisando consultar uma criança. Olha, o sacerdote precisando consultar uma criança. É um desastre. É uma lástima isso. Isso não pode acontecer. Mas Deus estava repreendendo puramente aqui, porque chegou a esse ponto. E vamos lá para nós estarmos encerrando. Capítulo 2, versículo 30. Agora você vai ver a sentença de Deus. Porque, irmão, só segura um pouquinho. A gente fala, Deus é amor, mas Deus também é justiça. A gente fala, a misericórdia de Deus ela não tem fim, não tem mesmo, não tem mesmo. Mas chega um dado momento em que Deus, Ele é obrigado a agir na minha ou na tua vida, porque Ele não está vendo em nós arrependimento. Deus não está vendo em nós que nós estamos reconhecendo que estamos em falta com Ele. Então Deus, por sua vez, agora Ele julga para que eu e você tomemos uma decisão e entremos pelo caminho da obediência para Deus abençoar a nossa vida. Olha só o que diz.
Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de meu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. O 33 também, o 33. O homem, porém, que eu de não desarredar e ousar, será para me consumir os olhos e para me entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Meu Deus, olha só então, aqui Deus condena toda a linhagem dele, toda a sua casa. Falou: tem uma coisa, da tua casa ninguém vai chegar na velhice, vai morrer tudo na mocidade. Olha, já pensou? Tantas coisas que dá para nós evitar quando nós damos ouvido à voz de Deus, né? Quantas tragédias, mas ele, contudo, não conseguiu segurar mais a rédea, porque o negócio já tinha criado uma grande proporção, e não houve reconciliação da casa de Eli para com Deus, e Deus agora sentenciou a casa de Eli. Quer dizer, Deus terminou e disse: tem uma coisa, tua linhagem, ninguém vai ficar velho. O que Deus falou? Quer dizer, vão morrer tudo na minha idade, na mocidade, vão morrer. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da ingratidão, por causa do descaso, né, para com as coisas de Deus. E Deus está falando comigo e com você nessa noite. Não passando descaso das coisas de Deus. Eu e você somos, temos responsabilidade e compromisso, não com os homens, mas sim com Deus. Amém, meus queridos? Agora nós vamos orar, vamos se colocar em pé. Tem mais coisas aqui, mas eu quero me deter aqui porque eu quero orar para a igreja, com a igreja. E eu tenho por certo que Deus, com certeza, com essa palavra, Ele falou ao meu e ao teu coração. E nós vamos colocar em prática essa palavra hoje. E você vai ver o que Deus quer mudar uma situação na nossa vida. Deus quer mudar uma situação na nossa vida. Porque eu não estou levando a sério. Tem muitos crentes que não estão levando a sério as coisas de Deus. É de qualquer jeito, é relaxadamente, é negligenciando. Quantos que tem negligenciado? É aquilo que eu te disse. Deus nos deu responsabilidade. E quando isso não é exercido com fidelidade, da minha parte, da tua parte, há a cobrança de Deus para conosco. E Deus, por sua vez, pela palavra, Ele vem nos corrigindo porque nos ama e quer o nosso bem. Deus quer nos colocar no rumo. Deus quer que eu e você façamos as coisas como Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas não tem sido assim a nossa vida diante do Senhor. Fala com você mesmo aí para você ver que o teu subconsciente vai te responder que eu e você estamos a desejar para com Deus. Para com Deus. Aleluia. Mas o melhor de Deus está por vir, o melhor que Deus já veio, que foi Jesus, que veio na plenitude do tempo de Deus, para romper a barreira, quebrar, tirar os obstáculos, para que eu e você sejamos um vencedor, tenhamos uma felicidade plena, uma alegria permanente, emanada do Espírito Santo. Mas para isso aí
Feche os teus olhos. Será que nós temos colocado o garfo na panela, no caldeirão? E não adianta não ver. Deus ele está vendo. Deus ele está contemplando. Aleluia. E se nós viemos aqui hoje para adorar a Deus, para buscar dele uma palavra, a glória de Deus se põe em Israel. Eli, quando recebe a notícia que os seus 2 filhos eram mortos, que a arca tinha levado, aleluia, pelos filisteus, ele cai na cadeira, quebra o pescoço e morre. A sua filha, ou seja, a sua nora, que estava para dar a luz a um filho e morre também. E coloca o nome do menino. E acabou. Foi-se a glória de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Tem glória aí, irmão? Tem glória na tua vida? Ei, tem glória na tua vida? A presença de Deus está ativa na tua vida? Aleluia. Olha que catástrofe. Olha que desastre. Isso foi falta de amizade? Não. Deus avisou com antecedência. Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus filhos. Deus não faz nada sem antes nos comunicar. Deus sempre chega primeiro. E se Deus está falando, pode ter certeza de uma coisa. Aleluia. Vai se cumprir, né? Mas hoje, vamos falar com Deus agora. Nós vamos falar com Deus. E eu quero te dizer, uma atitude nossa pode reverter todo o plano. Uma atitude nossa, Deus não se arrepende. Deus não é homem para que se arrependa. Mas uma atitude nossa pode mudar a atitude de Deus. Você pensa comigo, com todo esse contexto que Eli e os seus filhos estavam vivendo, Israel estava vivendo, mas se eles se voltam a Deus, se eles se reconciliam com Deus, a atitude deles poderia mudar a atitude de Deus, e a história da Bíblia talvez seria outra hoje. Mas como pode acontecer isso? Pode. Mas não, Deus sentenciou a cidade de Nínive para destruir todo aquele povo. Mas a Bíblia diz que quando Jonas, também na sua desobediência, Deus enviou Jonas lá. E Jonas, aleluia, pregou para os ninivitas. E ali houve um arrependimento. Desde o rei a todo o povo houve um arrependimento. E Deus agora muda de atitude, aleluia, e não destrói aquele povo. Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? E na atitude nossa vai mudar a atitude de Deus a nosso respeito por aquilo em que Deus talvez esteja para permitir na minha e na tua vida. E não adianta, irmãos, tentarmos ter uma outra linha de pensamento em relação ao trabalhar de Deus. O que Deus falou está falado. Isaías fala para o rei Zedequias que a cama que ele subiu era com
Isaías vai lá, profetiza, todo aquele processo, a história que os irmãos conhecem, aleluia, mas Ezequias tinha um depósito com Deus, a atitude de Ezequias ali, um choro perante Deus, fez com que Deus mudasse de atitude, em respeito ao que Deus já havia falado, que iria fazer na vida dele. É isso que Deus